Opa, meu nome é Taka e no vídeo de hoje falaremos de um dos personagens mais amados de todo o Prologue, o Rei Parou Shuei. Mas, diferente do que vocês podem estar pensando, eu não vou falar especificamente dele, sim de um momento que ele passou que revela absolutamente tudo sobre o personagem. O momento em questão é aquele na partida time branco versus time vermelho, onde Parou estava com Hisaki e Nagi contra Orel, Kunigami e Chikiri. Quando Parou se vê derrotado e começa a entrar em puro desespero, ele literalmente chega no fundo do poço. Mas antes de falarmos como essa cena tem relação com estoicismo e entre outras coisas, peço carecidamente o seu like, sua inscrição e que comente a cor do Taquinha para aparecer no próximo vídeo. Isso ajuda aí muito o canal, principalmente agora que estamos voltando a fazer vídeo. Então eu peço realmente a colaboração de vocês. Enfim, agradeço de coração e bora pro vídeo. No momento em que o Parou se vê no fundo do poço, ele começa a imaginar o futuro que ele teria ao fazer o que o Izag estava mandando, que seria um passe. Ele se viu depressivo, alguém que desistiu de si mesmo, vendo apenas o Izag conquistar as coisas que era para ele conquistar. Era a Copa do Mundo. Para ele, isso era o pior futuro que ele poderia imaginar. Esse momento que o Parou passou tem nome e se chama Memento Mori. Memento Mori vem do latim significando lembre-se de que você vai morrer. O Memento Mori é utilizado para lembrarmos que somos mortais, que temos tempo contado e o principal, que absolutamente tudo passa. Quem mais utilizava o Memento Mori era, não ironicamente, um dos caras mais poderosos da sua época, Marco Aurélio, que para quem não conhece, né, eu acho difícil não conhecer, ele era o imperador da Roma, considerado o homem mais poderoso da sua época, liderando um dos maiores exércitos do mundo. E sempre que ele tinha uma conquista, né, conquistava um terreno, entre outras coisas, ele sempre tinha alguém que ficava sussurrando para ele nesses momentos, Memento Mori. Agora, qual o motivo de um dos homens mais poderosos da sua época simplesmente ter alguém que sempre fala isso a cada conquista que ele tem? E, em suma, para ele, o Memento Mori era um lembrete de que ele era vencível e, para não perder tempo com orgulho, era apenas um lembrete de humildade. E o Memento Mori chegou ao Parou não como algo consciente, né? Não com alguém literalmente falando para ele que ele vai morrer e essas coisas, mas um doloroso lembrete feito por Izag, ao temporariamente roubar o reinado de Parou. E, bom, Parou realmente precisava passar por esse momento, já que antes disso, ele era basicamente cego, ele acreditava que estava em um patamar acima de todos, que tudo e todos só nasceram com o propósito de servir ele. Mas ao ser pego no seu pior momento, ele passou pelo que Sêneca chamava de Dia da Miséria. Sêneca era um dos pilares da filosofia estoica. Tinha uma recomendação meio bizarra em seus livros, que ele recomendava basicamente que de tempos em tempos, seja um mês, 2 meses, não importa, de tempos em tempos você teria que tirar um dia para comer mal, se vestir mal e passar a pior experiência que tu poderia ter. Resumidamente, passar pelo seu maior medo. Se seu medo fosse ser considerado feio, você passaria o dia inteiro sem maquiagem, sem se cuidar, sem nada. Você realmente viveria o pior momento da sua vida naquele dia. E aí tu pode me perguntar, Taquinha, tem certeza que esse cara aí não sou uma droga não? Pra recomendar essa aposta aí não? E a resposta é simplesmente não. Essa recomendação dele tinha um propósito, obviamente, né? Senão não estaria falando aqui no vídeo. Enfim, de tu vivenciar o pior dia da sua vida, tudo para que quando passasse de fato por esse dia, né? Quando estivesse vivenciando esse dia, tu ter aquela pergunta, né? Ter aquela sensação, era isso que eu estava temendo esse tempo todo? Parou ao perder o seu império, ele teve uma das reações mais estoicas possíveis. Se ele não pode ser o rei, se nada tá ali pra servir ele, se ninguém vai servi-lo, então seria o vilão que devora todos que brilham e que ele mesmo se serviria. E desde então ele usou o ambiente ao seu favor ao invés de se deixar levar por ele. E eu acho incrível como tudo no personagem do Parou tem relação com o tema da morte. Você pode me perguntar, como assim? Não lembro muita coisa, né? Tu pode estar confuso agora com essa minha frase. Mas vamos por pontos, né?
seu rival Nagi Seishiro literalmente tem como a aura dele, né, a representação da sua aura como a morte, né, uma caveira que representa a morte. E, bom, se isso já não é o suficiente, né, o seu time escolhido, né, a Ubers, tem como o comandante, né, o técnico, o Snuffy. O personagem que vivenciou quase o fim da sua carreira, literalmente chegou no pior momento da sua vida, ao ver o seu amigo literalmente, digamos, se auto-desviver, né? Bom, e cara, o as do seu time, né? O jogador principal do seu time, né? Do Ubers, é literalmente o Tom Lourenço, que vivenciou também o pior dia da sua vida ao se tornar morador de rua após ser abandonado pelos seus pais. E tem outras coisas, né? Tem muitas outras coisas. Mas o Parou, literalmente, em toda a obra, passou por tópicos literalmente relacionados ao fim, né? Ao pior dia, a morte. Não a morte real, mas algumas coisas também, né? Como o amigo do Snuffy. Mas literalmente uma morte da alma, uma morte do seu sonho. E todos eles que passaram pelo Parou, literalmente reviveram. O Nagi voltou a jogar bola. O Tom Lourenço tá jogando bola, o Snuffy desistiu de se aposentar só por conta do Parou. Então, cara, o Parou realmente é um personagem que eu vejo que ele é feito para superar até mesmo a morte. E, bom, você pode conseguir isso. Basta seguir o que eu te falei aqui. Lembre-se, você é mortal. Você não vai estar aqui para sempre. Então, foque no que você quer. Se você quer, por exemplo, ser um grande empresário, né? Seguir a sua carreira, cara, estuda, você vai morrer. Então, bom, lembre-se disso, seu tempo é finito, você não vai ficar aqui para sempre. Nem todo dia você vai ter disposição, mas supere esse limite, supere esse dia que você está ruim, né? Ou então, se você tem medo de alguma coisa e não consegue nem se imaginar nesse cenário, faz que nem Sêneca falava. Tu pode, claramente, né, escolher entre imaginar esse cenário, né, fazer uma meditação onde que você viva aquele cenário, mesmo que mentalmente, já serve, como o Parou, por exemplo. O Parou vivenciou aquele momento sobre muito estresse. Passou por basicamente uma desintegração positiva, né, onde ele matou seu antigo para conseguir renascer e dominar todo o campo. E você pode também fazer isso. Basta apenas você querer, você lutar contra o conforto. E é isso que o Parou sempre faz, né? À toa que seu corpo é monstruoso e a sua mentalidade mais ainda. Aqui, Parou é um dos personagens que eu considero mais estoico de todo pro Loki. E muitos podem falar que ser estoico se resuma a ser calmo, né? Ter o controle de tudo. E, bom, em parte estão certos. Ser estoico não se resume a apenas a ser calmo e nada de abalar, né? Ser frio. E sim ter o controle de sua reação perante o ambiente, né? E Parou na Ubers vive exatamente isso, controlando todo o time e decidindo por meio do ambiente, por meio da situação, o melhor momento possível para que ele faça um ataque. Mesmo que para chegar até lá, ele tenha que ter morrido uma única vez. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva e comente qual o próximo personagem tu quer ver aqui no canal. Eu agradeço de coração por todos que viram. Estamos voltando, né? Estamos voltando mais forte do que nunca. Eu espero realmente que tenham gostado desse vídeo. Tenho um trapalhão pensar nesse roteiro e escrever e tal. Eu ainda acredito que eu não tenha feito da melhor forma possível, mas o importante é que ele está aqui. Enfim, te vejo no próximo vídeo e espero ver você aqui novamente.